in the Era Amazon. uma vez na Amazônia a floresta mais bela, verde, com céu azul, At the bottom of the Aras waters are as Cabloco águas, as legendas dos caboclos e as suas tristezas, e os rios que chegam às águas. O que se corta em segundos demora muito tempo de se vingar, e o fruto para o pessoal se alimentar. E está a ave, está o ninho, está o ar. E rio abaixo tem um rio, e esse rio é um mar. Para aqueles como eu, que não conhecem essa língua portuguesa tão bela, esses foram alguns dos momentos da canção que nós ouvimos sobre o Amazonas, de Vital Palmeiras. Era um dos favoritos de Zé Carlos Ribeiro da Silva, junto com Maria Espírito Santo e outros defensores ambientais da Amazônia que estamos reverenciando hoje. Maria e Zé Cláudia eram castanheiros e defensores dentro da Amazônia brasileira, que foram assassinados como consequência do seu ativismo para proteger a Amazônia do... Eu sou Isabel Burdes e eu estou com vocês aqui em Uppsala, na Suécia, em nome do Climate Change Leadership da Universidade de Uppsala. O Climate Leadership é uma ONG para pesquisa e responsabilidade para mudança climática. Estamos sendo co-anfitriões junto com o Latin America Group, que é uma associação solidária sueca que trabalha com os movimentos sociais da América Latina, apoiando suas causas e criando intercâmbio de conhecimento entre a Suécia e a América Latina. Os lembretes antes de começar. Este evento está acontecendo em português com interpretação para o inglês. Por favor, selecione o seu idioma na parte de baixo da tela do Zoom. E uma dica, vocês podem mutar o idioma original para vocês terem um som mais claro. O evento de hoje está sendo gravado e, ao participar, quer dizer que você aprovou a gravação. O nosso objetivo com o evento de hoje é para lembrar e reverenciar Maria e Zé Cláudio, e também para compreender essa luta contínua para defender o meio ambiente e os direitos humanos na região da Praia Alta Piranheira, e também para entender os papéis dos defensores ambientais dentro do contexto das mudanças climáticas e da transição justa. Depois de apresentar os palestrantes, vamos entrar diretamente na nossa conversa com Estefânia, Claudelice e Felipe. Depois vocês poderão fazer perguntas dentro da sessão de perguntas e respostas. E para vocês que quiserem, vamos abrir uma sala de Zoom posteriormente, em que vocês podem fazer perguntas e fazer comentários juntos. Como membros do público, você está convidado a ouvir a conversa e também fazer perguntas durante a sessão de perguntas e respostas. Então, sem mais, é um grande prazer dar as boas-vindas aos seguintes palestrantes de hoje. A Stefânia Barca, ela é ecológica e ela trabalha com transição justa e com discursos climáticos. No momento, ela é a professora de liderança de mudança climática, e a Bartira, antropóloga, artista e ativista do Latin America Group. É uma honra também dar as boas-vindas a Claudelice da Silva Santos, como a palestrante principal de hoje. Ela é irmã do Zé Cláudio, ela é advogada e defensora de linha de frente socioambiental sobre as violações de terra que acontecem em termos de grileiros e outras atividades ilegais na Amazônia. E também Felipe Milanês, jornalista brasileiro e professor de Ecologia Política na Universidade Federal de Bahia. Felipe morou e trabalhou junto com Maria e Zé Cláudia antes do seu assassinato. E seu filme Amazônia Tóxica mostra
toda a história. Tem um link na página do evento de hoje para assistir esse filme. Mas agora vamos, então, passar esses breves momentos para criar o ambiente para este evento. A gente vou mostrar para vocês aqui o orgulho da minha floresta, que é a Majestade. Se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Em 97 foi criado no município de Nova Ipixuna o primeiro PAI, Projeto de Assentamento Extrativista, Praia Alta Piranheira. A gente tinha uma cobertura vegetal de 85% de floresta nativa. Hoje resta pouco mais de 20% dessa cobertura já fragmentada em muitos lugares. É um desastre para quem vive do extrativismo como eu, que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Por isso, eu vivo com a bala na cabeça a qualquer hora. Seu Cláudio, como que é todo o teu nome? José Cláudio Ribeiro da Silva. Maria do Espírito Santo da Silva. Porque eu vou para cima, eu denuncio os madeireiros, denuncio os carvoeiros. A mesma coisa que fizeram no Acre com Chico Mendes, querem fazer comigo. Eu posso estar hoje aqui conversando com vocês, daqui a um mês vocês podem saber a notícia que eu desapareci. Aí quando a gente chegou no local, estavam os dois jogados no chão, todo furado de bala, sem a orelha. É muito difícil lembrar. Tinha uma poça de sangue nesse buraco aqui, eu acho que ainda foi visto aquela poça de sangue, e eles arrastaram o corpo dela até aqui. Marabá é o epicentro do desmatamento da região amazônica. E aqui é a região que se chama do Arco do Desmatamento. E esse arco vai em direção ao centro da Amazônia. Onde você for nesse arco, você vai encontrar violência, você vai encontrar grileiros, você vai encontrar fazendeiros, madeireiros, tudo matando os pequenos agricultores, os ambientalistas, as pessoas que lutam por desenvolvimento dessa região com a preservação. Quando tinha alguma derrubada, que eles escutavam a motosserra, eles iam lá ver o que estava acontecendo. O Zé Cláudio ia parar para perguntar, para conversar, e a Maria ficava na retaguarda com uma câmera fotográfica, e ela fazia as fotos para comprovar nas denúncias deles que as ilegalidades que estavam ocorrendo aqui. A família toda tinha essa preocupação. O pai dele pediu muito. Ele disse, meu filho, saia de movimento, deixa essa luta. Isso vai terminar triste. Eles são resultado de um modelo econômico, de um modelo de desenvolvimento em curso na Amazônia hoje, que infelizmente o seu resultado final é a violência, seja contra as pessoas, seja contra o meio ambiente. Eu estou assumindo essa tribuna aqui para falar a respeito de uma tragédia que aconteceu hoje. Quero ler um trecho de uma entrevista feita por Felipe Milanês. Quando uma ave dessas é cortada, a seiva lembra sangue, Zé Cláudio. Meu amigo, ela exala um cheiro quando está sendo cortada que você sente. Quando vai cair, aí você escuta o gemido dela. Você sente como outro ser que morre? Sinto.
Se um cara matou alguém, é porque é um ser vivo. Senhor presidente, eu estou fazendo um discurso aqui sério. Que história é essa, meus amigos? Então vamos respeitar pelo menos a memória desses heróis que foram assassinados. Vaiada a morte do meu irmão e da minha cunhada, em plena votação do Código Florestal. E saber que é um risco, isso aí eu não tenho dúvida. Dizer que não tenho medo, estou sendo hipócrita. Da luta, tudo, a primeira coisa importante é a ousadia. Ela é uma coisa que alimenta, para mim, é que alimenta a luta. E o senhor não tem medo? Tem. Se eu disser que eu não tenho medo, eu estou mentindo. E a vida é muito boa, né, meu amigo? Mas eu tenho medo, mas no mesmo instante que eu tenho medo, além de eu ter minha obrigação como cidadão, o impulso que eu tenho quando eu vejo uma injustiça me tira o medo. Porque o homem é o que ele é. Então, se você tem coragem de lutar, lute. Porque mais antes você morrer tentando do que morrer omisso. E agora a Stefânia, que vai continuar com a conversa de hoje. A Stefânia está com o microfone desligado. Desculpem. Obrigada, Isabel, e obrigada a todos e todas que aqui estão. Eu estou muito honrada e muito feliz de poder comemorar a Maria e o Zé Cláudio neste espaço que nós partilhamos aqui juntos e juntas. Portanto, queria iniciar assim agradecendo a todos e todas por partilhar essa memória conosco. E particolarmente queria agradecer Felipe e Claudelise por ter aceito o nosso convite. Eu estou muito honrada e também estou emocionada por ter esse papel hoje de dialogar com vocês sobre a história de Maria e Zé Cláudio e sobre as lutas que eles conduziram e continuam a inspirar 10 anos depois. Eu vim a conhecer a história deles um ano depois do assassinato, por meio deste filme que nós acabamos de ver aqui um trechinho. O filme que Felipe apresentou num festival de cinema que era organizado pelo Centro de Estudos Sociais em Coimbra, em Portugal, onde eu trabalhava na altura. E essa história é tão poderosa que não vai deixar as pessoas iguais como antes de a conhecer. E, ela tem esta potencialidade de transformar quem se envolver nela, de transformar a nossa percepção da realidade da crise ecológica planetária, de como seria possível a humanidade se relacionar ao não humano e, por outro lado, de quais são as forças que se opõem a isto. Agora, para entender a vida e o legado de Maria e Zé Cláudio, eu acho que é mesmo preciso conhecer o não humano com que eles se identificavam, a natureza, o ambiente com que eles se identificavam, ao ponto de arriscar as suas vidas para o defender. É preciso conhecer algo sobre o Castanhal de Praia Alta Piranheira, o assentamento agroflorestal onde eles viviam e que tinham contribuído a formar, e sobre a região do sul do Pará e as suas lutas.
Eu queria, portanto, começar essa conversa pedindo ao Felipe, que tem investigado sobre isto na perspectiva da ecologia política, para nós fazer uma breve contextualização. Portanto, Felipe, se tu podes explicar para quem não conhece o que é um assentamento agroextrativista e como ele funciona, e, além disso, quais elementos podes dar-nos que nos ajudem a visualizar, a perceber o lugar, o mundo com que as vidas de Maria e Zé Cláudio estavam relacionadas, o Castanhal em particular. Obrigado, Estefânia. Eu queria agradecer ao convite, agradecer a você, a Isabel, a Laila, a todos os colegas da Universidade de Uppsala por expressarem num evento como o de hoje uma solidariedade com o que a gente está vivendo no Brasil e uma solidariedade e um respeito com a memória de Zé Cláudio da Maria. Não tem como a gente tentar mudar, enfrentar esse momento tão difícil da emergência climática só dentro das nossas fronteiras. A gente compartilha o mundo e a expressão da solidariedade entre nós humanos em lugares diferentes do planeta é muito importante e em todos os lugares também se enfrentam dificuldades. O Brasil, nesse momento, o Brasil vive um momento muito difícil. Ontem, uma grande defensora ambiental, Maria Leusa Caba, do povo Munduruku, foi atacada. Incendiaram a casa dela e da mãe dela, garimpeiros ilegais, impulsionados pelo governo Bolsonaro. Uma tragédia que nos atinge a todo mundo e provoca muita dor e sofrimento. Os Munduruku é um povo que é vizinho de um assentamento também de extrativistas no Rio Tapajós e que expressam muita solidariedade. São os povos da floresta que estão sendo atacados. Quando eu conheci o Zé Cláudio e a Maria e escutar a música hoje do Vital Farias trouxe uma lembrança triste também, que o Zé Cláudio tinha falado do trecho que era: se a floresta tivesse pé, ela com um perigo não ficava lá parada, ela iria fugir dessa violência. E como a floresta não podia fugir, o Zé Cláudio e a Maria estavam protegendo a floresta. A floresta, eles me ensinaram, era uma aliada deles para poderem viver livres, para não serem escravos. E a floresta ensinava. E essa expressão de ensinar, ela é muito bonita, ela é muito importante, porque se ensina, a gente aprende. E se a gente aprende, a gente muda. A Maria era educadora. A Maria, ela estudava na Universidade Federal do Pará e ela ensinava as crianças dentro do assentamento onde ela estava, cuja escola ela colocou o nome de Escola Chico Mendes. A Maria sabia que para ensinar as futuras gerações, a gente precisava lembrar do passado. Uma das coisas que eu mais aprendo com esse caso até hoje são as ideias do Zé Cláudio da Maria e também a violência que a gente vive hoje no Brasil e que já estava presente. A violência da impunidade. Vendo esse trecho agora, no Congresso brasileiro, eles foram vaiados o anúncio da morte. Vaiar a morte do outro. Lidar com a morte como se não tivesse nenhuma importância. O atual presidente da República, ele tem ironizado as mortes por coronavírus, ironizado a tragédia que a gente vive. E diante de um quadro de fascismo contemporâneo no Brasil, a vida perdeu o sentido. Estamos morrendo diariamente. E muito já estava naquele momento. As fake news, as mentiras que levaram à impunidade do julgamento. E até hoje, o mandante do assassinato de Zé Cláudio e Maria está solto, que se chama José Rodrigues Moreira. E outros 2 fazendeiros que também participaram do assassinato estão completamente impunes. Essa sensação de impunidade provoca um mal-estar muito grande e dificulta o luto.
mas não é o luto, mas não é esse sofrimento que a gente vai carregar para frente, mas sim a memória das ideias, da luta dele. Eu perdi 2 amigos, mas eu ganhei 2 irmãs nesse tempo, a Claudelice e a Laísa. São irmãs que eu vou carregar para o resto da vida e que elas me ensinam diariamente. Na camiseta da Maria estava escrito, quando eu tirei aquelas fotos, só mudaremos o mundo quando mudarmos a nós mesmos. Esse evento, essa solidariedade que vocês expressam com a gente, eu espero que a nossa mensagem ajude a mudar visões e que nessas mudanças de visões a gente consiga se encontrar para estar junto. E eu passo a palavra e agradeço a Claudelice por estar aqui, por lutar de uma forma tão tenaz esse tempo todo, desde o assassinato, não só contra a injustiça, mas também, através do Instituto José Cláudio Maria, que ela coordena, a lutar pela injustiça contra todos os outros defensores ambientais que estão sendo assassinados, e lutar em defesa da floresta. Nessa luta estamos juntos, Cláudio, com muito amor e muito carinho. Obrigado. Oi, gente, bom dia a todos e a todas. Muito grata por esse momento da gente partilhar os momentos de vida, mas também de desafios que o Zé Cláudio e a Maria enfrentaram. Me desculpem, porque é sempre muito, muito emocionante ouvir eles. Mesmo 10 anos depois do que aconteceu, não é fácil, porque logo vem a memória dos momentos de luta que nós tivemos, mas também dos momentos entre família, dos momentos em que a gente sonhava com um futuro muito bonito, muito bom, mas que foi brutalmente arrancado de nós. Zé Cláudio e Maria, como vocês viram no vídeo, eram pessoas simples, humildes. Eles eram agricultores, viviam de extrair produtos da floresta, os frutos da floresta. E acreditavam, né, muito fortemente que esse é o caminho para o nosso futuro. Nós precisamos do meio ambiente equilibrado, nós precisamos da floresta em pé. Nós precisamos respeitar a forma com que a floresta precisa ser respeitada. E nesses 10 anos, nós temos nos desdobrado entre não deixar que a memória dele, que o legado dele e dela caia no vão do esquecimento. Porque o principal objetivo dos assassinos, dos interesses por trás desses assassinatos de defensores e defensoras do meio ambiente, dos direitos humanos, é matar o corpo, matar a história e calar quem fica. E nós não vamos permitir isso. Ficamos com muito medo no começo, porque, é claro, tinham outras pessoas que também estavam ameaçadas. Então, nós tínhamos que, ao mesmo tempo que cuidar da dor da perda, também trabalhar para que aquelas pessoas que estavam sob ameaça continuassem vivas. E então, nesses 10 anos, a gente luta por justiça, que até hoje nós não temos essa justiça, e também para que outros defensores, como Zé Cláudio e a Maria, continuem vivos e lutando por suas causas e conquistando seus direitos violados, seja por terra, por território, por água, seja qual for a luta, por dignidade. Nós merecemos esses direitos, nós temos esses direitos e nós devemos lutar por isso e não precisamos mais de mártires. Zé Cláudio e Maria aprenderam ao longo do processo de luta pelo território, junto com os movimentos sociais, muito inspirado na luta de Chico Mendes. Aprenderam que o que a gente tem, carrega da nossa ancestralidade de respeitar a floresta, ela pode ser levada para o mundo, para outras pessoas que talvez não tenham essa convivência ou essa visão do quão importante é o equilíbrio da nossa Mãe Terra para nós, para os nossos futuros, para a futura geração. Zé Cláudio e Maria viviam o que falavam, eles viviam da floresta, viviam
da agricultura e se envolviam diretamente na organização social local. Então, todas as conquistas que eles conseguiram junto com outros companheiros de assentamento foi para trazer o desenvolvimento para o lugar, para o local, mas esse desenvolvimento ele não deveria passar por cima da integridade do meio ambiente e das pessoas que ali viviam tradicionalmente, né? E quando inicialmente eles conquistaram esse território, né, a regularização fundiária desse espaço, começaram também as ameaças, porque o Estado brasileiro ele nunca terminou de fazer todos os trabalhos, todas as atividades que o Estado é responsável no local. Então, começou a reconcentração de terra pública por fazendeiros ilegais, começou a exploração muito forte, né, ilegal da madeira, e tudo isso eles denunciavam. Eles fotografavam, registravam, denunciavam com a ajuda da Comissão Pastoral da Terra, iam para os jornais, falavam, olha, lá no assentamento que deveria ser modelo de preservação, o Estado não fiscaliza, tem carvoarias que têm trabalho escravo, estão destruindo a floresta, estão reconcentrando terra pública. Isso não pode acontecer. Então, eles começaram a ser muito perseguidos por causa disso. Os fazendeiros, para conquistar as terras griladas de volta dos camponeses que estavam ocupando, eles queimavam a casa desses agricultores. O Zé Cláudio e a Maria faziam as denúncias, pessoas muito humildes, pessoas que tinham suas casas queimadas pelos fazendeiros. Então, essas pessoas que queriam apenas destruir a floresta e apenas usufruir do bem público para criação de gado, começaram a articular o assassinato do Zé Cláudio e da Maria. E naquele ano de 2011, eles finalmente conseguiram o que tanto queriam, calar as vozes do Zé Cláudio e da Maria. Antes, quando eles estavam fazendo a articulação para assassinar o Zé Cláudio e a Maria, foi feita denúncia. Quando a exploração de madeira era muito forte, Zé Cláudio e Maria foram ameaçados, faziam denúncia. Em 2003, o Zé Cláudio entrou para a lista dos ameaçados de morte do caderno de conflito da CPT. Um ano depois, a Maria entrou e só saíram dessa lista em 2011. O Estado sabia que eles eram ameaçados de morte e nunca foi investigado e nunca o Estado tomou qualquer ação que minimizasse o conflito na área do Praial do Piranhira. O IBAMA nunca fiscalizou as denúncias sobre a exploração ilegal de madeira e o INCRA nunca fez nenhuma ação para regularização das áreas em conflito. E desde então, a gente luta para que o legado que o Zé Cláudio e a Maria nos deixou sirva de exemplo tanto para nós, da gente resistir e ter ousadia na luta, mas também de cobrar do Estado, forte e veementemente, sobre a vida dos defensores do clima, dos direitos humanos. E então, nós nos juntamos com outros defensores de outros lugares, a redes solidárias, para que a gente dê visibilidade às lutas e às causas justas por direitos humanos e pelo meio ambiente, para que outros defensores que estão nesse momento na mesma condição que o Zé Cláudio e a Maria estiveram, né, tenham apoio, os olhos do mundo olhem para esses conflitos que estão acontecendo, porque esses conflitos eles podem sim ser resolvidos, podem ser minimizados, basta o Estado querer e basta o mundo colocar pressão sobre isso. Porque quando a nossa floresta for totalmente destruída, nós também vamos ser destruídos. Então, a gente tem que se unir, olhar para a história do Zé e da Maria, olhar para os defensores que estão vivos, lutando por seus territórios,
como a Maria Leusa, que teve sua casa ontem queimada, como o Erasmo, que teve que sair do seu território para não morrer com a sua esposa grávida, como tantos outros defensores que nesse momento estão em seus territórios, mas sequer têm liberdade de andar, porque sabe que vai morrer, igual aconteceu com Zé e a Maria, com a irmã Dorothy, com Chico Mendes e com tantos outros defensores. Nesse momento, o Estado brasileiro passa por um momento tão difícil, que mesmo depois do massacre de Pau d'Arco, que aconteceu há 4 anos, onde 9 trabalhadores e uma trabalhadora rural foi assassinada em um massacre, o sobrevivente esse ano foi assassinado. E ele já dizia que ia morrer. Ele denunciava a forma como que os seus companheiros foram torturados e assassinados, e também denunciava que ele estava sendo ameaçado de morte, mas o Estado nunca fez absolutamente nada para garantir a vida do Fernando. E assim está agora no meu país. Nós estamos completamente à mercê das forças que nos matam. E o Estado, que deveria nos proteger, é o Estado que nos deixa morrer. E é o Estado que nos mata. Por isso, é tão importante esses momentos de reflexão com pessoas que estão lá, eu sei, do outro lado do mundo. Muitas talvez nunca vieram aqui. Mas agora vocês estão sabendo. Nós estamos sendo assassinados. Nós estamos denunciando. E ao mesmo tempo que nós estamos denunciando e lutando por nós e pelo nosso bioma, a gente está sendo massacrado. Mas Zé Cláudio Maria nos ensinou ter ousadia na luta e não desistir, e denunciar, e resistir. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Muito obrigada por dar esse momento para a gente rememorar quão forte Zé Cláudio Maria foi, quão forte nós devemos ser também. Odilise, obrigada a eu, obrigada a nós pelo seu testemunho. Eu imagino que não deve ser nada fácil para você falar do assassinado como você fez, mas sei que fazes isto porque é uma maneira de os manter vivos na consciência do mundo e lutando pela justiça. E, portanto, eu agradeço também para nós contar sobre essas lutas que camponeses, indígenas e extrativistas vão conduzindo juntos para defender a floresta e a si mesmos, né? E queria, não sei se queres adicionar mais alguma coisa, acrescentar mais alguma coisa sobre, se tu quiser falar um pouco mais sobre ti, sobre o teu próprio envolvimento nessas lutas, qual é que foi a tua, digamos, como é que tu ficaste afetada nos passados 10 anos por essas lutas, por essas, pelo legado, né, da Maria e do Zé Cláudio. E não sei, se quiser contar também algo mais sobre o que é que se passa agora em termos de agora com a pandemia, com os incêndios florestais, as notícias que chegam desde a Amazônia são estas, não é? Não, talvez não chegue muita notícia sobre pessoas ameaçadas de morte, mas a notícia que chegam são sobre os incêndios florestais, são sobre os efeitos, o problema da pandemia, e não sei se tu queres dar a tua visão sobre isto, o que é que se está a passar neste momento. Sim, muito obrigada, querida. Então, desde que o Zé e a Maria foram assassinados, logicamente a gente, primeiro momento foi sentir aquela dor insuportável e a sensação de não saber o que fazer. Passado algum tempo, a gente falou, não, a gente não pode dar o que eles querem. Eles
que é assassinado. Nós não vamos dar o que eles querem, que é o nosso silêncio. Nós vamos continuar com a nossa indignação, mas nós vamos continuar a luta que Zé Cláudio e a Maria travaram. Desde então, eu passei a estudar Direito, eu termino, né, esse ano, e o principal objetivo desse estudo é, além de entender, né, mais profundamente o que aconteceu com Zé Cláudio e Maria, o que acontece na minha região com relação à violência, é também colaborar com outros defensores que estão vivos e que precisam desse tipo de apoio. Sabemos que a impunidade aqui no Brasil é quase que a roda, é o que faz a roda girar com relação às violências que acontecem. É a impunidade que garante que outros defensores continuam sendo assassinados e que o meio ambiente continua sendo violado. Não há punição exemplar para quem destrói a natureza, para quem assassina os defensores de direitos humanos e do meio ambiente. E o resultado dessa impunidade são os massacres, os assassinatos e a continuidade da exploração do meio ambiente, né? E quando as notícias chegam aí que tiveram as maiores queimadas, né, nos últimos anos, que a fumaça do que aconteceu, da queimada que aconteceu aqui no Pará, deixou São Paulo 3 horas da tarde escuro, devido à densidade da fumaça das queimadas que saiu aqui. No ano seguinte, no Pantanal, um bioma que precisa ser preservado, tal qual o bioma do Cerrado, tal qual aqui a Amazônia, e o que nós vemos é que esses criminosos do meio ambiente simplesmente continuam impunes. E esse estado atual faz exatamente o contrário do que diz nossa legislação ambiental. O que a gente vê agora é que o ministro do Meio Ambiente mudou o gabinete dele aqui para o meu estado, para o estado do Pará. E o que nós vemos como resultado é o que aconteceu ontem com a Maria Leuze, com o povo Munduruku, lá no Tapajós. Então, a impunidade garante que essas pessoas, que esses criminosos continuem fazendo isso, que saia produtos e mais produtos de exportação de origem legal daqui, como saiu a madeira agora e como sai carne ilegal daqui para a Europa, para os Estados Unidos, para o Reino Unido, diária de conflito, diária onde pessoas estão sendo assassinadas. Então, a impunidade dessas pessoas é que garante, né, a perpetuação da violência contra nós, seres humanos, mas também contra a floresta, contra os rios, né? É inadmissível que a gente, em pleno século XXI, com todas as pesquisas que tem sobre a mudança climática, sobre ainda o Brasil continue nessa escala absurda de violência, tanto contra nós como contra o meio ambiente. Então, às vezes a gente nos sentimos como um povo que a gente tem que lutar por nós, por nossa vida, tem que lutar pelos nossos futura geração, tem que lutar pelo meio ambiente, enquanto o Estado que deveria estar lado a lado com a gente é aquele que nos mata, é aquele que garante a impunidade para os criminosos ambientais. Tá, obrigada, Claudelise. Obrigada mais uma vez. Foi mesmo muito importante ouvir falar disto tudo por alguém que está diretamente afetada, mas também mobilizada com as lutas, que são dentro e fora do Brasil, né? E acho que isto é que eu queria concluir essa conversa falando um pouco sobre isso com o Felipe, sobre a questão da violência, né? Felipe, sei que tu tens acompanhado as várias fases do processo contra os assassinos e mandantes, e então queria perguntar se tu podes dar um pouco a tua análise sobre a questão da impunidade que a Claudelise estava mencionando antes, né? Que é a questão realmente central, a impunidade pelos crimes ambientais e impunidade pelos crimes contra direitos humanos, contra pessoas, né? Impunidade para assassinatos de ambientalistas indígenas e camponeses.
E como isto está relacionado com as políticas econômicas e sociais na região amazônica. Qual é que é a tua análise como especialista de ecologia política? Qual é que é a tua análise desta conexão entre a impunidade e as políticas públicas e particularmente as políticas econômicas? E também quais é que são as responsabilidades internacionais para com isto tudo, e especialmente responsabilidades internacionais para com a expansão do agronegócio e a expansão do extrativismo no Amazônia. Obrigado, Stefania, pela pergunta. É muito emocionante escutar a Claudelice, né? A força com a qual ela expressa a defesa que fazem do ambiente e da vida com o ambiente. E é muito triste a gente ver o que acontece aqui no Brasil, também diante da crueldade com que se reage e se atinge essa defesa dos defensores. A impunidade ela é seletiva, ela não é geral. O Brasil tem um sistema judiciário que é muito eficiente, só que é eficiente para garantir privilégios, para garantir interesses. O Brasil é um país extremamente racista, onde o racismo organiza a distribuição da justiça. Então, ele funciona muito bem para manter esses privilégios. Há poucas semanas, a polícia no Rio assassinou 29 pessoas negras, sem nenhum julgamento na favela. E na primeira conferência de imprensa que teve, a Polícia Civil fez questão de expressar que ela não seria investigada por esses crimes. Ela estava autorizada a matar. O caso que a Claudelice reportou de 10 assassinatos numa fazenda no sul do Pará, de trabalhadores e trabalhadora rural, e mais um assassinato esse ano, eles vieram acompanhados da prisão arbitrária do advogado que defende esses trabalhadores, pela polícia. E todos os policiais que assassinaram estão soltos. Não é um acaso essa impunidade, mas essa impunidade ela é parte do sistema. Como é que o irmão da Claudelice viveu 7 ou 8 anos numa lista de ameaçados de morte? A lista passou a servir para intimidá-los também, como uma forma de diminuí-los. Se você passar da linha, você vai ser assassinado. E, de vez em quando, em alguns casos, mandavam a polícia para proteger. Só que era a mesma polícia que vem trabalhando para os fazendeiros na região. Então, era óbvio que eles também não poderiam aceitar. Esse sistema de impunidade, de violência no Brasil, ele está diretamente relacionado ao controle dos recursos naturais e à exportação desses recursos naturais. Não tem como ter justiça exportando soja da Amazônia ou exportando ferro, como que acontece no Pará. O que a mineradora Vale faz, ela tem um papel histórico de produção da violência no Pará ou em Minas Gerais. O Zé Cláudio e a Maria denunciavam carvão ilegal que era produzido no assentamento, que era utilizado pelas empresas que faziam parte do complexo da Vale, e exportavam para a Europa, para os Estados Unidos, sobretudo, ferro. Essas exportações elas vêm com sangue. Não tem nenhuma madeira do Brasil na Europa hoje que não esteja associada com violência. Inclusive, o atual ministro do Meio Ambiente está sendo investigado e denunciado pela Polícia Federal por liberar madeira apreendida por vir de áreas ilegais. E essas áreas ilegais é onde vive o povo indígena, Borari, no caso da Rondombel, a empresa, perto de Santarém. Esse comércio que nos une, ele também nos afasta internacional. O que acontece no Brasil não é um problema dos brasileiros. Talvez a responsabilidade dos brasileiros em terem votado no Bolsonaro. Mas todo mundo sofre com o que acontece aqui. O mundo inteiro é impactado pela destruição da Amazônia, pela destruição do Cerrado, pela destruição dos outros biomas.
E o mundo inteiro também, toda a humanidade, perde com o assassinato e o genocídio. Um povo indígena sendo genocidado, como está acontecendo no Brasil hoje com os Mundurucus, é o mundo inteiro que perde. Toda a humanidade sente. Não é, menor isso. É uma biblioteca da floresta, como os Mundurucus dizem, se reportam os seus velhos que morrem. É uma dor que todos nós devemos compartilhar. E, ao mesmo tempo que acontece essa violência, o Brasil anuncia um novo corredor de exportação de soja pelo Chile, desde o Mato Grosso do Sul. O Peru, o Congresso do Peru, fujimorista, aprovou a construção de uma estrada que vai ligar Cruzeiro do Sul a Pucallpa, o Acre ao Peru, mais uma outra rota de exportação dos recursos naturais da Amazônia. Esses recursos vão vir, eles vão trazer junto consigo, mas de uma forma escondida, toda essa rede de violência que está sendo denunciada. É muito importante a pressão internacional contra o que o governo brasileiro está fazendo, no sentido que está desrespeitando leis internacionais fundamentais de proteção ambiental e de direitos humanos, mas também que nós juntos possamos criar alternativas que nos tire desse lugar trágico de ficar assistindo o vizinho sendo assassinado ou outros humanos sofrendo. E, nesse sentido, também eu tenho tentado aprender com os povos da floresta. No caso que a Claudelice reporta, eles não estão sofrendo sem reação. Quem mais reage, como a Maria Leusa e a Alessandra Corapa entre os Mundurucus, são as mulheres extrativistas. Elas têm um grupo que chama GETAI, Grupo das Trabalhadoras Extrativistas. Elas estão produzindo de uma forma sustentável, estão extraindo essências da floresta, estão organizando as comunidades. Elas estão fazendo. Por que a gente não se une entre essas outras formas de produção e de compartilhamento, mas deixamos a gente se aproximar economicamente dessas formas trágicas de destruição da floresta? Eu acho que temos muito a compartilhar e intensificar nossas trocas de experiências, de conhecimento, inclusive de produtos, mas desde um outro lugar e desde um outro sentido. Pressão internacional, nesse momento, é fundamental para que, no Brasil, a gente possa sobreviver. Bom, muito obrigada, Felipe e Claudelice, pelas vossas respostas para esses elementos que vocês trouxeram para essa conversa hoje entre nós, na memória e no legado de Maria Zé Cláudio. Nós vamos agora, antes de abrir para o debate, se houver questões, eu peço às pessoas, por favor, escrever as vossas perguntas na Q&A aqui. Podem escrever em português ou inglês, como preferem, mas, no entanto, que as pessoas recolhem as suas ideias e pensam nas suas comentários ou perguntas. Nós vamos agora mostrar um pequeno vídeo que foi realizado na altura a entrega do prêmio das Nações Unidas ao Zé Cláudio e a Maria como heróis da floresta. E acho que a Isabel já está pondo ali. Obrigada, Isa.
On February 9th, 2012, Jose Claudio Ribeiro and Maria do Espírito Santo were posthumously recognized as forest heroes by the United Nations Forum on Forest Secretariat for their work fighting illegal logging in the Amazon forest. They were tragically murdered in May 2011 following death threats they received for their activism. Essa é a Majestade, orgulho da floresta. Se depender de mim, essa aqui vai ficar por muitos e muitos anos aqui. Mesmo que ela venha a morrer, alguma coisa acontecer com ela, mas esse tronco dela vai ficar aqui. Aqui é onde eu fico sentado. Recostar aqui e pensar como é que é linda a natureza. Já virou utopia mesmo, mas aqui no meu lote podemos mostrar para a sociedade que é possível se viver com os recursos da floresta de maneira sustentável. Que sou castanheiro desde os 7 anos de idade, vivo da floresta, protejo ela de todo jeito. Eu sei que Mexe Vira, em 97, criamos o projeto de assentamento e criamos uma associação aqui dentro e me botaram como presidente dessa associação. Foi o tempo também, começou a vir as indústrias madeireiras e aí começou o ataque à floresta e aí começou o meu embate com eles e aí começou a perseguição. Aí começou o nego querer meu pescoço. A luta não é muito fácil não, porque o ecologista, o ambientalista é visto como pessoa do atraso, né? Isso é que dificulta a relação. Da luta tudo, a primeira coisa importante é a ousadia. Ela é uma coisa que alimenta, para mim, é que alimenta a luta. Porque é uma briga muito desigual entre nós ambientalistas e o poder aquisitivo do dinheiro. Porque nós brigamos em tudo. E o cara chega, impõe o dinheiro em cima da miséria do cara que está lá. E aí vai conseguindo aliciar o cara e detonar a floresta. Para toda a natureza sou eu que vivo aqui no meio delas e não pretendo vendê-lo. Sou Laísa Santos Sampaio, irmã de Maria do Espírito Santo e cunhada de José Cláudio, que foram homenageados ontem com o Prêmio Heróis da Floresta. Um prêmio super importante, como reconhecimento da luta que os dois tiveram na Amazônia e para nós que continuamos na mesma luta por uma Amazônia melhor, em busca de socorro. Maria e José Cláudio não só defendiam a floresta, mas mostraram na prática como viver dignamente da floresta, respeitando a dinâmica e todas as espécies nela existentes. E sobre essa vida na floresta, eles deram exemplos como na educação, ensinando as crianças de que pode ganhar mais com a floresta do que vendendo ou queimando ela. Muito bem, eu vou passar então agora a palavra para Very Bartira, good. Now I would like to give the floor to Bartira. para moderar a And she's going to sessão be moderating de debate. Bartira não... Queria primeiramente agradecer por esse evento maravilhoso em memória a Maria e ao Zé Cláudio. Obrigada pela presença de todos, todas e todes aqui nesse memorial. E eu vou moderar as questões para Claudelice e para o Felipe. Primeiramente, eu queria ler aqui uma mensagem do Rodrigo, que enviou para Claudelice. Você é uma guerreira,
e uma grande inspiração para nós do Fundo Casa. Força, Claudelice. Então, a gente pode começar com a primeira pergunta para Claudelice. Como você vê os próximos anos para você? Quais são as suas expectativas? O que você espera para o futuro? Muito obrigado pela pergunta. E, infelizmente, eu não tenho esperança que nos próximos anos, né, nós tenhamos algum tipo de paz. Infelizmente, o que nós estamos vendo e sentindo na própria pele é um recrudescimento da violência, flexibilização dos aspectos legais que protegem tanto os direitos humanos como o meio ambiente. Então, vai haver resistência, nós já resistimos e continuaremos assim, e nós já sabemos que o resultado disso são conflitos, porque a gente vai exigir que esses direitos não sejam flexibilizados, que os nossos direitos sejam respeitados, que a natureza seja respeitada, e nesse sentido que a gente percebe é que a violência vai aumentar, como já vem aumentando, né? E o que nós esperamos é que, com essas pressões internacionais e com essas denúncias em cortes internacionais, a gente consiga, pelo menos, minimizar os impactos, mas nós estamos preparados para os próximos anos que não serão fáceis. Bastira está sem som. Desculpa. Aqui tem a pergunta um pouco parecida, mas talvez você possa focar um pouco na questão da Amazônia depois do Bolsonaro. Como que você faria uma análise política a partir desse governo e como você vê a partir dele, depois que o governo Bolsonaro já tenha chegado a um fim? Olha, as sequelas que esse governo está deixando, tanto na floresta, no meio ambiente, como nos direitos humanos, nos direitos das comunidades e povos tradicionais, nos deixarão marcas que nós levaremos muitos anos para reconstruir, para reestruturar, para recompor, e tanto no aspecto, né, biológico dos direitos, mas também nos aspectos políticos. Tem uma quantidade de políticos sem escrúpulos muito grande, né? Políticos que estão no poder nesse momento e que estão fazendo de tudo para retroceder em diversos direitos que foram conquistados ao longo da história. Então, o que eu vejo é que vai ser hora de finalizar o Bolsonaro, derrotar o Bolsonaro, que é o que a gente luta para acontecer, é arregaçar a manga para reconstruir, e tirar Bolsonaro somente não vai ser suficiente. Nós temos que tirar todos esses políticos fascistas que nós temos no poder agora e tentarmos criar uma nova forma de pensar política, mesmo essa política partidária, para que a gente tenha um pouco mais de paz e que a gente consiga essa reestruturação de forma mais consciente, com mais direitos. Perfeito. Eu gostaria de fazer agora uma pergunta para o Felipe, que chegou aqui. Você terminou a sua fala falando sobre a questão internacional, né? Um pouco da Europa, dos Estados Unidos. Então, a pergunta é sobre isso. Como a conscientização internacional e a atenção pública tem trabalhado no passado até agora, e como você vê isso para um futuro, esse papel internacional? É determinante para o que a gente vive no Brasil, pelo lado bom, mas, sobretudo, pelo lado ruim. O Bolsonaro não chegou ao poder apenas pelo voto dos brasileiros. Teve muito financiamento internacional na campanha dele.
E o Bolsonaro não está sozinho. Tem um Congresso cuja maioria atende aos interesses do Bolsonaro. Nas últimas semanas, o país todo está parado assistindo a uma investigação dos crimes da pandemia, que um vírus que foi utilizado como uma arma de matar e já matou quase 500 mil de pessoas no Brasil. Enquanto a gente assiste a essa comissão parlamentar de inquérito, o Congresso tem acelerado o desmonte de direitos fundamentais. O Congresso não é só uma pessoa, são vários deputados e deputados que estão sendo pagos, e muitas vezes, para atender interesses internacionais. Então, houve uma mudança na legislação de licenciamento ambiental, que faz com que qualquer investimento que envolva recursos naturais no Brasil hoje esteja comprometido. Não tem como se investir numa usina hidrelétrica no Brasil ou em qualquer coisa que seja hoje, com dinheiro internacional, não se vai ter nenhuma garantia de que vai seguir o mínimo de uma legislação internacional de proteção ao meio ambiente ou da Organização Internacional do Trabalho, da Convenção 169, de que as comunidades vão ser ouvidas. Há o que a gente chama de um trator passando no Congresso. Esse trator atende ao interesse de corporações internacionais. Os bancos suíços, que já não estão mais preocupados quando investem no Brasil, em atender o que eles se preocupam na Europa. Por que investimento no Brasil tem uma legislação diferente da Europa? A mesma coisa empresas escandinavas que produzem papel e celulose, que tem uma legislação específica para quando funcionam na Suécia e na Noruega, mas que no Brasil elas aceitam que se plante eucalipto na Mata Atlântica. É necessário que se compartilhe direito também. Se a legislação europeia é tão importante para defender a ecologia e a sociedade na Europa, os países europeus também devem exigir o mesmo para quando suas empresas atuem fora. A Volkswagen tem apoiado o governo Bolsonaro, assim como muitos bancos através do Banco Bradesco. Fundos de investimento da Universidade de Harvard estão comprando terras no Brasil e apoiam deputados que estão mudando a legislação atual para justamente o que a Cordelice está alertando. Não se está regularizando a propriedade de quem vive lá na floresta, mas estão regularizando grandes fazendas. O Brasil está hoje sob um ataque internacional e o Bolsonaro serve a esses ataques, porque está abrindo mão da soberania do Brasil sobre os recursos naturais, do povo brasileiro. O povo brasileiro não está sendo ouvido sobre a nova legislação de mineração em terras indígenas, ou o que está acontecendo com a Petrobras. Então, se esse ataque é internacional, a resistência também deve ser internacional, porque sozinhos aqui nós não vamos ter como reagir. A mesma coisa no Peru e a mesma coisa na Colômbia. Essa solidariedade com o Brasil, nós também temos que expressar solidariedade com o povo na Colômbia, que está sofrendo ataque, financiado pelos mesmos grandes criminosos internacionais. O Bolsonaro é um pistoleiro, ele é um miliciano a serviço desses interesses internacionais. É por isso que ele é um genocida. Uma grande parte da elite brasileira não se importa em ver milhares de pessoas morrer. Agora, a sociedade internacional deve se importar e não deve financiar mais essa elite. É fundamental a solidariedade internacional nesse momento. Sem ela, não há como a gente reagir aqui. E eu acho que essa solidariedade deve se dar sob pressões nas corporações internacionais, nas corporações europeias, e uma pressão na comunidade europeia também contra a mudança de legislação no Brasil. Por exemplo, não há como se aprovar um acordo entre o Mercosul e a União Europeia com o que está acontecendo no Brasil. É um absurdo. Nós não vamos expressar a nossa solidariedade através desse acordo comercial. Tem outros canais que nós podemos expressar nossa solidariedade. Esse acordo comercial não pode prosperar, por exemplo. Muito bem, Felipe. Obrigada pela resposta. Eu tenho aqui uma pergunta da Laila, uma pergunta longa em inglês, e eu vou tentar traduzir aqui.
Eu tenho trabalhado com a liderança em direitos humanos e gostaria de fazer uma pergunta. Defensores dos direitos humanos e do meio ambiente no Brasil e em todo o mundo estão enfrentando uma repressão ao espaço cívico enquanto os governos tentam suprimir o ativismo. A situação do coronavírus piorou as coisas ao fornecer aos governos uma cobertura conveniente para espremer ainda mais o espaço cívico. Como os defensores, tendo que navegar em contextos cada vez mais difíceis, arriscados e violentos, quais são as qualidades essenciais dos direitos humanos e líderes ambientais que precisam encorajar e promover nesses tempos desafiadores, no Brasil e em outros lugares? Então, quais são essas qualidades essenciais para encorajar e promover nesses tempos desafiadores a luta pelos direitos humanos e ambientais? E aí aqui não fala especificamente para quem essa pergunta... ok, essa pergunta foi feita pelo Eric Rodi, a Laila que compartilhou aqui, obrigada, Laila. Então, essa pergunta do Eric aqui não fala exatamente para quem foi direcionada, se foi para o Felipe ou a Claudelice, então fica aberta aí para vocês. Claudelice Bom, o Felipe participa de redes... Pode complementar, mas é isso. Mas, assim, nesse momento aqui no Brasil, infelizmente, já está num ponto em que a gente não tem mais medo da pandemia. A gente está tendo que ir para os frontes, mesmo sabendo que a gente pode ou morrer pela bala, pela polícia, seja pelo que for, ou pelo vírus. Mas chegou um ponto em que a gente não tem mais medo de morrer quieto em casa, porque nós estamos sendo mortos, inclusive, dentro de casa, né? Então, eu diria que as qualidades é o que a Maria já ensinava para a gente, é ousar na luta. Não dá para a gente ficar parado esperando que o trator, que o gado, que a bala passe por cima da gente. E nesse momento, né, desde o ano passado, o que tem nos ajudado são as redes, né? Tanto as redes físicas de proteção, ajuda e cuidado, né, autocuidado, como também as redes virtuais, né? Então, a gente está saindo também desse mundo mais do corpo a corpo das lutas e mostrando também para pessoas que, inclusive, nem sabem dessas lutas através das redes sociais, né, das redes virtuais, mas também das redes físicas de proteção, cuidado, denúncia, enfim, diversas. A gente definitivamente tivemos que arregaçar as mangas e sair do medo ali do vírus, porque, de fato, não tem como ficar com medo do vírus dentro de casa enquanto pistoleiros estão atacando outros companheiros, estão atacando o meio ambiente. Não dá, definitivamente. E eu digo que do final do ano para cá, esse medo tem ficado cada vez menos. Tanto que dia 29 agora, no país todo, tem mobilização para ir às ruas. Bote 2 máscaras, leve álcool em gel, use protetor facial, mas temos que ir para a rua, porque não dá mais para ficar em casa esperando, né, ser morto ou pelo vírus ou pelo Estado. Felipe, você quer completar com algo? Essa região onde a Clau vive e onde Zé Cláudio e Maria foram assassinados é uma região que é muito violenta, sobretudo desde a ditadura, mas já era antes, desde o início dos Castanhais. É uma região de muito conflito, porque é uma região de muita resistência. É a região da guerrilha do Araguaia. É uma região onde o sindicalismo se reinventou no Brasil, onde os movimentos sociais são muito fortes. Quando eu comecei a trabalhar nessa região, vindo do sul do Brasil, inicialmente era por
interesse de entender a violência, denunciar a violência. A partir de tantas tragédias, eu aprendi, como a Clau estava se expressando agora, que é uma região de muita inspiração, de muita efervescência, de muita criatividade. A força que a Claudelice expressa para vocês, a força da Laísa, a força de Zé Cláudio Maria, a força da memória dos guerrilheiros que lutaram no Araguaia, a força do MST na região, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que sofreram um massacre em 96 e até hoje resistem, constroem a memória. Essa memória de luta, ela nos inspira a agir. E talvez por viverem tão próximos da morte, com essa tensão permanente, é um lugar onde eu nunca vi um outro parecido, que se valoriza tanto a vida e a coragem da gente agir em vida. E o Zé Cláudio e a Maria transpunham isso com muita tranquilidade e uma calma naquelas falas que são perturbadoras para nós, que é dizer, a vida é breve e a gente tem que viver a vida, e viver a vida é lutar. E a gente vai lutar até onde a gente conseguir, e depois vai vir outras pessoas e vão seguir lutando. Então, a nossa responsabilidade agora, com o futuro, é reagir. E, no caso, é nesse próximo sábado, como a Claudelice falou, que é uma chamada dos movimentos sociais. É o mundo inteiro se unindo nesse sentido. Muito bem. A gente tem aqui mais uma pergunta da Bárbara Magalhães. Muito obrigada, Felipe e Claudelice, por compartilhar conosco a sua história, a sua luta e a história de Maria e Zé Cláudio. Minha pergunta é, como que nós, que moramos aqui na Suécia, podemos apoiar o trabalho que vocês realizam? Bom, é uma coisa que sempre perguntam para nós e a gente fica, meu Deus, como que vai ser isso? Porque a distância, ou enfim, as necessidades que são muitas, né? Então, desde que o Zé Cláudio e a Maria foram assassinados e que eles já faziam esse trabalho tão importante, tanto local como para o meio ambiente que toca, né, o mundo todo, a gente tem se organizado para manter isso vivo. Então, a gente formalizou um Instituto Zé Cláudio e Maria, né? Essa organização que leva o nome do casal e que a gente atua em 3 frentes. A primeira é o apoio, né, e ajuda emergencial a defensores ameaçados de morte. Então, a gente tem infelizmente, temos uma lista, né, de defensores que estão nesse processo e que chegam até nós pedindo socorro. Temos um protocolo para essa ajuda que a gente leva muito em consideração o que o defensor quer. Alguns ficam com muito medo, quer sair por um tempo, depois voltar. Alguns querem colocar em câmeras nas suas casas ou sensores de movimento para detectar se alguém vem à noite fazer emboscada. Enfim, né? Ou comunicação, tem comunidades muito isoladas, sem comunicação, colocar a placa solar com uma torre de telefone ou de internet. Então, são diversas, essa é uma das frentes. A outra é dar apoio e suporte a grupos, né, de mulheres, principalmente, que trabalham na defesa e na proteção do território e da floresta. Aí tem o grupo GETAI, que é da minha comunidade, mas a gente também atende outras comunidades que tenham, né, essa perspectiva de preservação da floresta, mas de trabalho coletivo. Né? E uma terceira que é esse advocacy, de ajudar nessa questão mais jurídica. Né? Então, se nós não podemos fazer esse acompanhamento direto, mas a gente ajuda a pagar, né, advogados, e esses advogados, eles são advogados que entendem da causa, que são pró-direitos humanos, que infelizmente a gente sabe que tem profissionais que, né, não gostam muito de atuar nessa área. Então, os advogados que a gente tem contato são advogados que olham com muita sensibilidade para essa causa, para acompanhar os casos desses defensores que a gente já acompanha. Como, por exemplo, nesse momento, temos uma defensora na região da Transamazônica em que um madeireiro passou com a caminhonete 4 vezes por cima da filha dela. Então, precisa acompanhamento jurídico, precisa de apoio médico, porque tem uma veia que está pressionando uma veia na cabeça da menina, então precisa de acompanhamento médico especializado, ela precisa de deslocamento,
né, da Resex que ela trabalha, que ela vive, para outra cidade, a cidade maior mais próxima, para todos esses atendimentos. Então, entre em contato com a gente, né? Se quiserem apoiar diretamente os defensores, a gente fala quais a gente está acompanhando e como você pode ajudar, né? Ou as organizações que trabalham em rede com a gente, também tem isso. Porque, por enquanto, nós não temos tipo uma conta de banco. A gente usa a conta de banco da CPT, da Comissão Pastoral da Terra ou do Grupo Getari. Nós já estamos resolvendo isso, provavelmente nas próximas 2 semanas já teremos, mas por enquanto ainda não. Então, a gente faz esse trabalho mais ou menos de apadrinhamento. Se você for um médico, como pode ajudar? Se você for um psicólogo, sabemos também como direcionar e para quem. Então, não é só com recurso financeiro, é também com trabalho. Se você sabe fazer tradução, se você sabe ajudar a gente também com alguns documentos, né, dessa rede que é internacional, porque nós, na nossa equipe, não tem ninguém que faz tradução ou que fala. Então, tanto também com recurso financeiro, como também com o que você faz de serviço e de trabalho. É só entrar em contato com a gente, que a gente, com certeza, vai agradecer muito e vai ter, com certeza, alguém precisando da ajuda. Muito obrigada, Claudelice. E conte comigo e conosco aqui. Eu também vivo na Suécia. E nós temos um grupo aqui de brasileiros que faz parte também do Latin America Group, né? Mas focado no tema Brasil. Então, estamos sempre à disposição para ajudar e vamos estabelecer maiores contatos a partir desse encontro. A gente só tem tempo para mais uma pergunta, e infelizmente. Então, a gente vai fazer a pergunta aqui da Juliana. Qual a opinião de vocês sobre a pesquisa acadêmica nesse contexto? Assim como de parcerias entre a academia e a sociedade civil, por exemplo, ONGs, eu também adicionaria aí, de repente, a mídia, né? Como vocês veem essa parceria entre a academia, a produção acadêmica, a sociedade civil? Stefânia, brevemente, assim, é um lugar muito importante a academia, porque é um lugar onde a gente ajuda a circular ideias, onde a gente ajuda a produzir ideias. Agora, a academia tem que ser descolonizada. Não dá para ser a academia antiga, onde a gente não vai referenciar as pessoas, a gente vai trabalhar sobre o outro. Mas se a academia for para a gente trabalhar em conjunto, ela pode contribuir demais. Lembrando, a Claudelice hoje está na academia. Ela é uma estudante de direito. Espero que ela venha fazer um mestrado aqui na Bahia em feminismo. Estou torcendo para isso. Bolsas, trabalhos em conjunto. Nós temos muitos projetos em conjunto. Há várias universidades na Europa que estão apoiando pesquisas aqui feitas em conjunto, apoiando pesquisadores indígenas, pesquisadores extrativistas. No Brasil, há 10 anos atrás, houveram grandes mudanças nas universidades, sobretudo com cotas, e entraram muitas pessoas negras, pessoas indígenas, grupos historicamente marginalizados no Brasil, e extrativistas. Essas pessoas estão sem bolsas hoje, por exemplo, do governo federal, mas bolsas internacionais podem ajudar a manter essas pessoas dentro da universidade. E a troca de conhecimento ele pode ser compartilhado, a gente compartilhar conhecimento sobre esse sistema mundo que oprime no Brasil. Através da mídia, através de fundações ou organizações. Deshierarquizar o conhecimento é fundamental. A universidade tem um papel extraordinário. Não tem como a gente aprender sozinho, a gente aprende em conjunto. Então, a gente tem que também distribuir esse conhecimento e também distribuir os recursos para a produção do conhecimento. O grupo de trabalhadoras extrativistas do Getari não são só coletadoras da floresta, elas conhecem a floresta. Elas têm um conhecimento ancestral, como a Claudelice falou. Então, a gente pode envolvê-las nas pesquisas e pesquisar em conjunto. As universidades devem se abrir. E isso não é só bom para ajudar o outro, é a única salvação da universidade. As universidades no Brasil hoje estão entre as principais universidades do mundo porque elas se abriram. Antes, elas estavam em decadência.
A universidade onde eu trabalho hoje na Bahia, ela é uma universidade tão bonita, tão diversa. Ela não era assim 20 anos atrás. Ela começou a se enriquecer de conhecimento com a entrada de pessoas negras, a entrada de pessoas indígenas, quilombolas. É dentro da diversidade que a gente aprende, dentro da diferença. E a universidade é fundamental, onde a gente possa imaginar, através da universidade, um lugar de produção compartilhada de conhecimento, um comum. E pode ser um lugar onde nós nos aproximamos muito mais do que entre acordos comerciais e exportação de soja. A internacionalização das universidades no Brasil é fundamental, e da Europa também. Essa internacionalização deve se dar através de um caminho descolonial e produção conjunta e compartilhada de conhecimento. É uma saída fundamental. Eu só queria adicionar muito rapidamente, eu não poderia dizer melhor do que o Felipe já fez, portanto, eu concordo completamente que o papel da academia nesta fase, nesse momento histórico, é se descolonizar e especialmente eu falo pela parte da academia aqui na Europa, que é a parte que me pertence, é a questão de pôr em questão a maneira como nós produzimos conhecimento sobre o resto do mundo, descentralizar o conhecimento ocidental e deixar espaço para outros conhecimentos e outras experiências do mundo de emergir e de falar para nós, de nós dizer o que é que acontece, o que é que se passa. E o que fizemos hoje aqui é uma pequena contribuição também para este tipo de percurso, né? De aprender com as pessoas que estão diretamente lutando pela conservação, porque aqui no norte, aqui no ocidente, temos uma ideia de conservação que é um pouco assim, digamos, colonial, de herança colonial, né? Então, precisamos aprender. Bom, muito obrigada. A gente finaliza aqui a parte de questões. E acredito, tinha uma última questão aqui do Marco, mas eu acho que vocês responderam muito bem já sobre essas alianças entre as instituições brasileiras e outras, por exemplo, as instituições jurídicas, a mídia, a igreja. Se vocês quiserem aproveitar esse espaço para poder dar as suas últimas considerações. Cláudio, primeiro. Gente, eu estou muito feliz, porque geralmente a gente, na luta do dia a dia, a gente fica, às vezes, cansado, sabe? E pensando, será que as pessoas estão ouvindo o que a gente está falando? Será que realmente o que a gente está denunciando está chegando nas pessoas? E momentos como esse, com essas perguntas tão importantes que nos ajuda a refletir e a falar um pouco mais sobre a gente, é animador, nos anima, nos coloca num estado de espírito que é isso, sabe? A gente está no caminho certo, a gente está fazendo o justo, e isso é muito importante, né? Então, queria muito agradecer a quem acompanhou as perguntas, né? A universidade, Felipe, todas por esse momento, né? Dizer que é de extrema importância que a gente se una, né? Seja enquanto organização, seja enquanto pessoas. Desde 2017, quando o Felipe fez uma ponte entre eu e umas manas lá do Reino Unido, né, da Northern Moor, a gente tem feito trabalhos incríveis em conjunto, conferências internacionais de defensores da floresta, pesquisa, inclusive essa pesquisa mais acadêmica, mas com esse olhar também, né, das bases de onde a gente pesquisa, e isso tem um resultado e tem um efeito muito poderoso nas bases, né? As comunidades
realmente se sentem parte, né? Os defensores se sentem olhados, né? E sabem que não estão sozinhos, sabem que podem contar com pessoas que podem estar mesmo lá do outro lado do mundo, mas que se sensibilizam com o que está acontecendo aqui e se importam com o que está acontecendo. Então, esses momentos como esse me deixa muito, muito feliz e dizer que é isso que a gente precisa fazer, continuar a nossa caminhada. A Natália Teófilo, eu acabei de ver que ela mandou uma mensagem. Muito obrigada, querida, por estar acompanhando. Natália, companheira do Erasmo, lá de Anapu, que eu falei mais cedo e que teve que sair do território para continuar viva. Ela acabou de ter um bebê e eu estou muito feliz, Natália, por você estar aqui, por você estar viva. Você, o Erasmo, está nessa luta e não estão sozinhos. Conte sempre com a gente. Obrigada, gente. Obrigado, Clau. Agradecer mais uma vez a Stefane, Isabel, Bartira, Laila, Cristina, por essa oportunidade. Diante de tudo que a gente está vivendo, eu estou ainda empolgado e otimista, porque eu acho que a gente vai atravessar 2 anos agora muito difíceis, que significam a crise do bolsonarismo. O Trump já perdeu, já saiu, Bolsonaro está enfrentando dificuldades e ele tem promovido mais violência ainda. É por isso esses ataques ontem. Eu acho que até o final das eleições do ano que vem e um tempo depois, nós estamos passando por um momento muito tenso e que a gente tem que cuidar para não perder nenhuma vida e ter mais nesse momento ainda do que teria em outros expressões de solidariedade. É um momento muito perigoso. Mais para frente, o futuro, a reconstrução vai ser um processo muito bonito. Eu tenho certeza disso. Como a Claudelice expressou agora, há muitas redes surgindo. Há movimentos de artistas no Brasil, indígenas, de artistas populares, que eles já estão nesse futuro criando, mostrando outros caminhos, outras expressões de vida. Esse processo ele não vai desaparecer. Eles não vão conseguir matar, porque ele é muito mais criativo. Essas expressões, eu recomendo que vejam o trabalho de Denilson Banil, de tantos artistas indígenas, e em breve, um trabalho que o Instituto Zé Cláudio Maria, junto com essa rede que a Cláudia falou, nós também vamos promover, de artistas populares, junto com defensores. Por enquanto, esse futuro está nas artes. E as artes aqui no Brasil estão num momento magnífico. Tem muita arte linda surgindo. Mas depois, eu acredito que essa expressão das artes vai se irradiar para a construção de uma outra hegemonia e outras percepções da população. O fascismo trouxe muita morte no Brasil nesses anos, e nos Estados Unidos também, com o Trump. O futuro posterior ao fascismo vai ser emergente, eu tenho certeza disso, mas nesses próximos 2 anos nós temos que sobreviver e cuidar para sobreviver a outras pessoas. E a partir daí, criar e ter um futuro criativo. O mundo não vai ser isso que eles querem, eles serão derrotados, com certeza. E em homenagem a Zé Cláudio Maria, muita coragem e muita ousadia para a gente construir um novo mundo. Thank you, Felipe. Obrigada, Felipe. Muito obrigada. E muito obrigada a todas e todas por estar aqui. Eu acho que Izzy agora tem alguma informação para fechar o encontro. Yes, well, I don't really have the words to follow Bom, up to all eu of não tenho palavras para expressar como os nossos palestrantes foram maravilhosos. Mas obrigada, Stefânia, Padeira, e principalmente Felipe e Claudelice pelas suas contribuições e por também indicar todo sua força e sua dedicação. E é um privilégio ouvir todos vocês e ouvir as suas vozes e sentir a inspiração das suas mensagens de coragem e responsabilidade, compartilhando essa mensagem e levando essa mensagem aos outros. Muito obrigada. Eu quero agradecer também a nossa intérprete, a Cristina. Você fez um trabalho incrível hoje.
mantendo essas vozes vivas em diferentes línguas. Muito obrigada de novo ao Latin America Grouper pela sua colaboração. E vamos ver se podemos continuar colaborando mais no futuro. E, finalmente, obrigada ao público por nos ouvirem ativamente e por suas contribuições e por sua participação e envolvimento. Se vocês quiserem saber mais, eu recomendo essas seguintes vozes. Por Stefânia, inspirada por Maria, e os defensores ambientais, que inclui contribuições de Claudelice e Felipe. E vamos colocar os recursos no nosso site. Vocês podem achar mais informação no nosso site. Temos outros eventos que também falam sobre esses assuntos, com várias conversas online, sobre a intersecção entre ativistas, pesquisadores, dentro das complexidades das mudanças climáticas. E o próximo será no dia 9 de junho. Vocês estão convidados a estar conosco. Vocês vão achar mais informação no nosso site. Tivemos muitas mensagens e pensamentos. E abandonar vocês agora pode ser um pouco estranho. Então, temos outra sala de Zoom, onde vocês podem participar depois desse webinar. Vocês vão achar o link no chat. Então, quando vocês saírem desse webinar, vocês podem entrar nesse link para ter uma conversa informal, com salas diferentes, onde podemos compartilhar nossas reflexões. Então, que tenham muito sucesso e obrigada a todos. Agora vocês verão aqui Maria e Zé Cláudio e a canção Zé Quebradeiro. Obrigada a todos. Dançam as palhas, o babaçu, ritmo forte de suor e morte, fruto montado num machado.